Oi. Vamos abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, no texto bíblico de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. É uma história bíblica que eu não me canso de ler e também não me canso de refletir sobre essa história e sobre o que Jesus fez na vida desse homem. E eu faço aqui um paralelo do que Jesus fez e tem feito em nossas vidas. E eu gostaria de ler com vocês a história do chamado endemoniado Gerazeno ou Gadareno. Marcos 5, verso 1, que diz assim: Entrementes chegaram a outra margem do mar, na terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não mandasse eles para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Agora, meus irmãos, eu quero que vocês leiam comigo, alternado até o verso 20, e eu leio e depois vocês. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Vocês? Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Vocês? Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que era endemoniado, que o deixasse estar com ele. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, noite de festa, noite de celebração, noite de louvor e noite de gratidão, por tudo o que o Senhor já fez em nossas vidas. Que a Tua palavra encontre lugar, como tem encontrado até aqui, e que o Teu Espírito possa nos edificar, nos fortalecer e animar, em nome de Jesus. Amém. Essa história é uma história que ela sempre nos comove, sempre nos alimenta o coração, sempre nos renova a fé, a esperança, porque ela fala de um poder que pode transformar pessoas, que pode transformar vidas. E é isso que fazemos e celebramos aqui, nessa noite. Jesus deu a vida para transformar as nossas vidas. E não só transformar, como também nos motivar, nos dá esperança e nos dá uma missão. E a gente vê tudo isso na vida desse homem. E aqui nós temos o chamado endemoniado Gerazeno. A mesma história é contada em Mateus, e Mateus traz uma outra informação. Ele diz que eram dois.
2 endemoniados que metiam medo na turma, metiam medo ali naquela vizinhança, mas que Jesus liberta. E eu gostaria de refletir com você em alguns minutos, aqui nesse texto. A primeira coisa que eu quero te mostrar nessa nova história, que o evangelista Marcos nos mostra, como que era a vida antiga dessa pessoa, como que era a vida dele antes de conhecer Jesus. E a vida dele era uma vida dominada pelo mal. E o único amigo que ele tinha era outra pessoa que também era endemoniada. Era outra pessoa que era também sofrida. E que tinha todas as suas faculdades mentais ocupadas por um processo demoníaco, um processo maligno. Era um homem que era conhecido não pelas suas obras boas ou pelos seus feitos bons, mas era conhecido por algo terrível, por algo amedrontador. Ele era conhecido porque ele se autodegradava e ele possuía muitos demônios. Vocês viram aqui o relato bíblico, perguntou o nome do demônio, Jesus perguntou, e o que foi que o demônio respondeu? Que eles eram uma legião. Uma legião é muitos demônios numa vida de uma pessoa, e que fazia e causava ali danos ao corpo físico, causava danos à sua vida espiritual, e o afastava também de sua casa. Sabe-se lá quanto tempo este homem viveu longe de sua família, trazendo sofrimento para ele e para sua casa. Portanto, a vida antiga dele não era boa. A vida antiga dele era sofrida. A vida dele era uma vida de extrema desgraça e miséria. E ele não era bem quisto, mas as pessoas conviviam com ele. Observe você. As pessoas conviviam com ele naquela região. Diz a história que aquela região, toda aquela área, a área dos Gerazenos, era uma área de cultos, de adorações a demônios. Provavelmente a manada de porcos que se precipita no mar quando Jesus ordena que os demônios saiam, eram também utilizados para cultos pagãos, cultos aos demônios, aos diversos rituais que existiam ali naquele lugar. Daí a existência da criação de porcos. Também sabemos que eram porcos utilizados para alimentos, mas a história mostra que os judeus não gostavam de ir naquele lugar por causa da prática maligna que era ali efetuada naquele lugar. E então Jesus se aproxima dele, e Jesus observa, ali os 2, conforme Mateus relata, endemoniados que vêm até ele, e Jesus os liberta, Jesus os cura, Jesus manda que os demônios saiam da vida desses homens. E então esse homem, ou esses homens, passam por um processo de transformação muito grande. Observe você, como que a vida dele muda, de repente. A vida antiga, marcada pelos pecados, marcada pelo sofrimento, marcada por cadeias, por algemas que não conseguiam segurá-los. Nós cantamos aqui no início do culto que nós somos libertos das cadeias, não é? Pior do que as cadeias de ferro, estes homens tinham cadeias malignas aprisionando eles. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é uma mente perturbada pelo diabo? Você tem uma ideia do que é uma mente perturbada pelo maligno constantemente, 24 horas? Tirando dessa pessoa toda a dignidade como ser humano, aquela dignidade, irmãos, que foi dada no paraíso. Quando Deus fez o homem e fez a mulher, os colocou no paraíso, disse Deus que eles eram a imagem e semelhança de Deus. Aqui, estes homens estavam como a imagem e semelhança do demônio. E o Senhor, aproximando daquelas 2 vidas, aqueles 2 homens vêm à direção dele, e aqueles homens então, segundo o relato bíblico, se ajoelham ali, e eles dizem: não nos expulse, não nos tire desse país. Então Jesus autoriza: vai para aqueles porcos,
e nem os porcos puderam suportar a opressão maligna na vida deles, e eles se precipitam lá no despenhadeiro e morrem afogados, causando espanto para os porqueiros, as pessoas que cuidavam daquela manada de porcos. Essa era a vida antiga desse homem, uma vida na prática dos cultos aos demônios, uma vida de sofrimento, uma vida de total prejuízo. Ao chegar Jesus, ao ter um encontro com o Senhor, há um processo de mudança na vida dele. Observe você que o Senhor dialoga com ele, observe você que o Senhor expulsa os demônios, e aquele homem, diz a Bíblia, que ele passa então a causar admiração. Por que que ele causa admiração? É isso que deixa a gente ainda mais espantado no texto. Ele não causava admiração porque tinha um demônio ou uma legião de demônios na vida dele, porque ele se machucava, porque ele arrebentava as cadeias, porque ele se feria, não é? E porque também ele andava nu por ali. Ele não causava admiração por isso. Aqueles homens passaram a causar admiração, gente, sabe por quê? Porque ficaram normais. Vejam vocês como que é o mundo. Como que são as pessoas sem a luz de Cristo, elas não compreendem o poder do Senhor, a graça do Senhor entrando numa vida, porque uma vida quando é liberta causa espanto. E diz o texto que todos ficaram admirados quando aqueles homens foram libertos, ou segundo Marcos, aquele homem em específico foi liberto. Ele então passou a viver uma vida diferente, diz o texto que ele já estava sentado, vestido e em pleno juízo. Os demônios roubam o juízo das pessoas. Os demônios tiram o autocontrole das pessoas, derrubam as pessoas, levam as pessoas para a desgraça, para o fundo do poço, para o inferno. Mas Jesus liberta. Jesus coloca em perfeito juízo. Jesus o reintegra à sociedade. Jesus dá a ele uma nova vida, uma nova esperança. E aí diz o texto que Jesus trouxe para ele de novo, o recuperou daquela situação. Que maravilha, que coisa maravilhosa, que coisa estupefata, que milagre. Uma grande obra o Senhor fez na vida daquele homem. Era para aquela multidão toda que estava ali à volta ficarem admiradas, aplaudirem Jesus, aproximarem-se de Jesus e dizerem para Jesus: Jesus, também queremos esse poder, queremos essa graça, Senhor, nos ajuda, nos auxilia. Mas não, o que foi que eles disseram para Jesus? Afasta-se de nós, estamos com medo do que o Senhor fez. E então expulsaram Jesus dali. Quando Jesus ia saindo, o que Jesus se depara? Com mais uma situação, com este mesmo homem. Ele diz: me deixa ir com vocês, eu quero ir também. Eu imagino que ele já estava com o pé no barco, ele já estava ali tentando entrar no mesmo barco que Jesus, porque ele não queria ficar para trás, ele não queria ter que voltar àquele mundo, ele não queria ter que passar por tudo aquilo que ele passou de novo. Aquele homem, ele estava com a vida transformada de dentro para fora, e agora o Salvador, o Libertador, está vindo embora. Eu quero ir junto. Eu imagino que a vida dele, naquele instante, passou por uma turbulência, uma mudança tão grande. Eu imagino que a mente dele devia ser uma confusão, uma experiência tão desestabilizada, e de repente ele apruma o pensamento, de repente o seu coração se enche de alegria, mas o Salvador está indo embora, eu quero ir junto. Mas aí o Salvador surpreende ainda mais, o Salvador dá a ele uma esperança, o Salvador capacita ele, o Salvador derrama sobre ele graça e poder, e faz com que ele agora tenha poder para viver aonde ele estiver, bem, restabelecido. Ele agora não vai ser mais um homem dependente, agora ele vai ser um homem capaz de abençoar outras pessoas, mas ele não sabia disso. De endemoniado, esse homem agora vira um pregador do Evangelho. Olha aí o texto,
A palavra diz que Deus dá a ele uma nova vida, um novo sentido, uma nova direção. E diz o texto bíblico que Jesus fala para ele: não, você não vai vir comigo. Pelo contrário, você vai voltar para a sua família e vai dizer a eles tudo o que eu te fiz. Você vai voltar para eles e vai dizer tudo o que te aconteceu. E como Deus foi bondoso e foi gracioso para com você. O Senhor dá àquele homem coragem, seu interior, sua autoestima é recuperada, seu interior, sua vida reestabelecida, sua vida agora está pronta para recomeçar, uma nova carreira, uma nova vida, uma nova perspectiva. Um homem que estava na desgraça, agora é um homem que está sendo enviado para abençoar outras pessoas. E ele vai recomeçar a sua vida. Outra coisa que o Senhor dá a ele, o Senhor dá a ele motivos para servir a Deus. O Senhor dá a ele motivos para servir ao Todo-Poderoso. Por quê? Jesus diz para ele: veja a compaixão que Deus teve de você. O Senhor teve compaixão de você. O Senhor veio até você e o Senhor te libertou. Você agora tem motivos para servir a Jesus o resto da vida. E agora ele serve por amor. Antes ele servia aos demônios, porque os demônios o sufocavam, porque os demônios o cegavam, tirava dele toda a autonomia, mas agora ele é uma nova criatura, ele está em perfeito juízo, agora ele é uma pessoa diferente, e agora ele serve a Jesus porque ele quer. Ele não é mais prisioneiro de ninguém, agora ele é livre, ele é liberto, suas cadeias se quebraram, não só nos braços, nos pulsos, mas também na mente e no coração. Ele está liberto, ele é a nova criatura. Então, para onde ele vai, somente uma pessoa liberta, somente uma pessoa salva, somente uma pessoa que passa por um milagre é que sabe o que aconteceu com ele. E somente essa pessoa é capaz de andar atrás de Jesus, porque sabe o que Jesus fez por ele. Como diz o discípulo: para onde iremos, Senhor? Somente Tu tens as palavras de vida. Gratidão, irmãos. E muito mais do que gratidão, muito mais do que um obrigado, é o reconhecimento de que não dá para viver nesse mundo sem Cristo. Não dá para viver nesse mundo sem o amparo, sem o auxílio divino, sem o poder de Deus nos acompanhando, porque fora da graça, debaixo da maldição. Mas uma vez debaixo da graça do Senhor, da misericórdia e do perdão do Senhor, nós estaremos longe das maldições desse mundo. Que Deus bom, que Deus maravilhoso. Jesus nos libertou, Jesus nos trouxe nova vida. E ainda, se já não fosse suficiente tudo isso que Deus fez na vida dele, o Senhor ainda dá uma missão para a vida dele. Qual é a missão que o Senhor dá para ele? Vai proclamar a Deus aonde você viveu, lá no meio dos seus parentes. Vai mostrar ao mundo o que Deus fez por ti. Vai mostrar ao mundo como que Deus te libertou. Os porqueiros ficaram assustados, mas eles viram o poder de Deus. Agora, tantos outros ouviram falar e vieram até Jesus. E essas pessoas foram impactadas por esse poderoso milagre, por essa obra maravilhosa. E essas pessoas agora vão receber a palavra de Deus através da boca deste homem, o ex-endemoniado. Ele recebe uma missão, um sentido para viver. Você sabe o que é sentido para viver? Você sabe o que é direção? Você sabe o que é ter o coração empolgado pelas coisas de Deus, pelas coisas do Senhor? Esse homem passou a ter, porque ele era um testemunho vivo da graça toda poderosa do Senhor. Só dele estar na rua andando, de roupa, normal como qualquer um de nós, só dele estar roendo um piqui, já era uma maravilha. Glória a Deus, porque Deus tinha feito um milagre na vida do antes endemoniado, que metia medo nas criancinhas, nas pessoas. Diz o texto que ele andava pelos sepulcros, andando de um lado a outro, urrando, gritando de madrugada, de dia. Não havia paz, só sofrimento.
Essa foi a nova vida deste homem. Irmãos, a conclusão que nós chegamos é aquela profecia de Isaías, no capítulo 44, verso 5, onde o profeta Isaías diz que nos últimos tempos as pessoas diriam: eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. Veja que a boca daquele homem disse: somos uma legião. Mas depois que Jesus o liberta, a profecia de Isaías, de 700 anos antes, se cumpre. E aquele homem diz: eu sou do Senhor. Eu sou de Cristo. Uma nova vida, uma nova criatura. E ele sai dizendo isso para o mundo. E ele sai dizendo isso para as pessoas. Cristo mudou a sua vida. A profecia se cumpriu. Cristo, o Senhor, é poderoso para mudar a vida das pessoas. E o Cristo Todo-Poderoso continua fazendo isso hoje. Meus irmãos, é preciso ter coragem também para recomeçar. O Senhor nos encoraja a recomeçarmos. O Senhor é um Deus de perdão. O Senhor é um Deus de libertação. E o Senhor é um Deus que nos aperfeiçoa dia após dia. Qual o passado que te incomoda? Joga isso fora. Porque nessa celebração dessa noite, nós estamos testemunhando isso. Cristo nos libertou. Eu sou do Senhor. E o Senhor é meu. Você foi liberto pelo poder de Cristo. Não deixa que o mundo, não deixa que o passado, não deixa que de ninguém diga o contrário. E ainda que alguém se espante com a sua nova vida, você tem novos amigos. Você tem uma nova família. E como diz as Escrituras, não nos faltariam famílias. E o Senhor nos daria muitas famílias. Somos a família da fé. Cristo é o nosso Pai. Como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 3, nós carregamos o nome dEle. Ele é o Pai, e nós somos muitos filhos e muitos irmãos. Lembre-se disso. Cristo liberta o pior endemoniado desse mundo, mas liberta também aquele homem que em perfeito juízo, mesmo assim sofre, mesmo assim tem lutas, tem dificuldades, mesmo assim passa pelas mesmas lutas que todos os demais. Você é esse homem, você é essa mulher, lembre-se, Cristo já te libertou. Não se esqueça disso jamais. E não aceite sobre você nenhuma condenação. Não aceite sobre você nenhum processo, seja ele qual for, para tentar te levar de novo para o mundo. Porque você agora tem o Espírito Santo. Segundo, você tem motivos para servir a Jesus. Você não serve mais ao mundo, você serve a Cristo agora. Você serve a Jesus. E se Jesus disse para você, vai, você vai. E se Jesus disser, vem, você venha, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E se Jesus designou para você, homem, mulher que está aqui nessa noite, servos do Senhor, uma missão, preste atenção, não queira o maná dos porcos, não queira os rituais do mundo, porque Cristo sabe o que é melhor para você. Cristo tem uma missão, também para você, que você possa servi-lo aonde Ele te colocar, a quem Ele te direcionar, e que você seja agora não um mensageiro de Satanás, mas que você continue sendo um mensageiro de Deus pelo mundo afora. E talvez o Senhor vai te direcionar para a sua família, um dos lugares mais difíceis de se testemunhar, é ou não é, gente? O próprio Jesus disse, né, que o profeta não tem honra na própria pátria. É muito difícil. Mas ele está dizendo que não é, que é impossível. Ele está dizendo que é difícil, não é? Que não tem honra. Mas nós não queremos honra. Nós queremos servir a Jesus, mostrar o que Ele fez por nós. E os eleitos de Deus serão tocados pela palavra que você vai anunciar, que você vai falar. E por fim,
O que traz sentido para a sua vida? Talvez o que traga sentido para a sua vida seja o dinheiro, seu trabalho. Talvez o que traga sentido na vida seja algo deste mundo. E talvez por causa disso você sofra altos e baixos. Talvez por causa disso você sofra momentos de muitas frustrações. Sabe por quê? Porque o mundo não é perfeito. Eu queria dizer para você, coloque sua alegria em Jesus. Não troque as coisas espirituais pelas coisas do mundo, porque essa alegria é verdadeira. Essa alegria não se esgota. Essa alegria se renova a cada manhã. Quando você levanta de manhã e você olha para o céu e você diz, obrigado, Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor evitou que os meus caminhos fossem caminhos de morte. E hoje eu estou aqui. Obrigado, Senhor, porque através de mim, minha casa serve ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque tantos na minha família, tantos na minha casa, apesar de muitos não servirem ao Senhor, mas eles veem em mim a transformação do Senhor, o milagre do Senhor, as bênçãos do Senhor. Você pode levantar todos os dias pela manhã, olhar para o céu e sentir a alegria que vem de Deus, pelas bênçãos que Ele tem derramado na sua vida. Para onde iremos? Somente Tu tens as palavras de vida. E eu gostaria de encerrar, irmãos, com a frase de Isaías 44:5, onde ele diz, nos últimos dias dirão, eu sou do Senhor. Vamos repetir essa frase? Eu sou do Senhor. Só vocês? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu deixo essa reflexão para você meditar e caminhar na presença do Senhor.